tarde, pessoal. Daqui quem fala é o psicanalista Lennon Silva. E eu vou antecipar essa live, né, sobre a obra Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, em 1900. E eu vou trazer o primeiro capítulo da obra, né, de um modo sintético, resumido, e é isso. Na primeira parte da obra, Freud ele fala sobre a literatura científica dos problemas do sonhar, até 1900. E aí ele fala sobre as classificações de como que os sábios antigos, os autores que ele discute com eles, né, diante das suas pesquisas, entendiam a questão dos sonhos. A classificação dos sonhos para os antigos eram relacionados ao mundo dos seres sobrenaturais ou inspirações de deuses e demônios. E em Gruppe, que é um dos autores que Freud ele estuda, né? Gruppe cita Macróbio e Artemídoro. Os sonhos eram divididos em duas classes. Primeira classe, influenciada pelo presente e o passado. A segunda classe era determinante do futuro, e essa classe era dividida em três aspectos. Primeiro, profecias diretas recebidas nos sonhos. Segundo, a predição de um evento futuro. E terceiro, o sonho simbólico, que requer interpretação. Então, assim, Freud ele faz essas leituras, essas pesquisas, e de todas essas características, Freud chega num ponto específico para o entendimento dele como algo crucial sobre a referência do sonho, que seria o sonho simbólico. O sonho simbólico como base para a interpretação. Então, a partir dessa instância do sonho simbólico que Freud acolhe, né, como metodologia base para suas questões. E outra questão, né, Freud ele descarta os estudos do sono por ser um problema fisiológico, né? Então, Freud ele deixa claro que a importância dos estudos que ele está fazendo na obra Interpretação dos Sonhos se instancia diante da questão do sonho, das questões internas, subjetiva na mente do sujeito, e não em si na questão fisiológica, né, que seria o sono, né? Apesar que tem uma inter-relação, porém Freud ele não estava interessado na questão do sono. E aí, nessa primeira parte ele divide em letras. A letra A relação do sonho com o estado desperto. Então Freud ele fala assim: os sonhos nos livram dos pesos da vida desperta, né? Por um lado, por exemplo, com sonhos engraçados ou sonhos alienígenas, etc., né? Então, assim, lembrando que essas características são diálogos que o Freud traz dessas pesquisas que ele faz, desses autores que estão ali se debruçando sobre a questão do problema do sonhar, né? Então, de um lado, uns falam que os sonhos nos livram dos pesos da vida desperta, e que seria com sonhos engraçados, sonhos muito distantes da realidade. De outro lado, os sonhos eles constituem a nossa vida desperta, pois todo o conteúdo apreendido em nossa consciência se apresenta em nossos sonhos. Ou seja, de outro lado, autores suscitam que os sonhos eles trazem de volta, né, as questões do nosso dia a dia, né? É como se fosse uma forma de retenção das questões do dia a dia, da vivência do dia a dia, né? O conteúdo dos sonhos é determinado por personalidade, idade, sexo, situação de vida, educação e hábitos, e pelas experiências passadas do indivíduo, né? Então, outro aspecto também desse diálogo que Freud encontra é essa questão, que o sonho
ele é constituído na mente do sujeito que sonha, né, pelas suas características singulares, né, idade, sexo, hábitos, modo de viver, o modo como a pessoa enxerga as coisas, pensa, reflete. Tudo isso influi no momento em que o sujeito ele está sonhando, né? Enquanto o seu sonho se constitui como figurações oníricas. A letra B, o material dos sonhos, a lembrança nos sonhos. Freud fala o seguinte: sonhos hipermnésicos, que seria recordações incompletas dos sonhos. Então, muitas vezes a gente tem sonhos hipermnésicos, que seria quando a gente recorda de algo da nossa vida, lembranças, faz recordações incompletas de lembranças que a gente já vivenciou em algum momento da nossa vida, mas a gente não consegue reter de fato como algo concreto, algo real, verdadeiro, né? Porque é apenas um pedaço de recordação. Então, muitas vezes os sonhos hipermnésicos eles não são vistos como algo real, né? Porque são recordações incompletas. Então, nem sempre a gente consegue ver como elementos que acontecem ali enquanto a gente sonha, como fatores que realmente fizeram parte, né, de momentos da nossa vida. 2. Uma das fontes da qual o sonho retira material para a reprodução é a parte material que na atividade mental desperta não é lembrada e nem utilizada. E é a vida da infância, né? Então, outro aspecto que Freud traz como fonte, né, da qual o sonho retira o material para sua reprodução seria as atividades dessas características no estado desperto, em que não é lembrado por ser elementos da infância, né? Elementos remotos. E a gente acaba não acreditando que esses elementos, enquanto a gente sonha, fizeram parte da nossa vida em algum momento, né? 3. A captação de coisas corriqueiras do dia a dia que não damos valor, por exemplo, né? Então, por exemplo, passar por por alguém com uma verruga na testa, um cartaz, etc., né? No sonho, quando essas figuras aparecem, tornam-se conteúdos hipermnésicos, né? Por quê? Porque a gente não dá importância. A gente passa por alguém, alguma coisa, algum cartaz, e a gente vê e descarta, né? Não dá valor. Então, simplesmente, quando a gente sonha com essas coisas que a gente lidou no dia a dia, a gente acaba não reconhecendo como algo que fez parte do nosso dia a dia em algum momento, porque a gente não deu valor. Foi algo que passou e a gente apenas se dispersou. Seria isso. A letra C, Freud fala sobre os estímulos e fontes do sonho. Os estímulos sensoriais externos. O barulho de porta abrindo pode gerar sonhos com ladrões, por exemplo, enquanto a gente está dormindo, né? Então, assim, enquanto a gente está dormindo, coisas fora de nós, no nosso mundo externo, enquanto estão acontecendo, pode ser fontes de estímulo para o nosso sonho. Então, por exemplo, quando a gente está dormindo, que a gente ouve o barulho de porta abrindo, a gente pode sonhar com ladrões entrando dentro de casa. A gente pode, por exemplo, com barulhos de trovão, a gente pode sonhar como se estivesse numa situação de guerra, por exemplo, com os estrondos de granadas, de metralhadoras. Dormir, por exemplo, com a roupa úmida, a gente pode sonhar estando em uma correnteza, sendo levado por uma correnteza, né? Então, assim, é importante entender, né, as fontes estimulantes, geradoras de sono, né? 2. A excitação sensorial interna ou subjetiva, né? Antes de dormir, está com fome, por exemplo, sonha-se comendo. Antes de adormecer, vê-se figuras grotescas, que seriam alucinações hipnagógicas. Ao entrar no estágio do sono, sonha-se com essas figuras toscas, né? Então, as excitações sensoriais internas ou subjetivas, né,
estariam sendo fonte também para o processo do nosso sonhar, né? Então, como Freud fala, né, as alucinações hipnagógicas, que é quando a gente, antes de dormir, né, a gente começa a alucinar, ver coisas estranhas, toscas, e depois a gente adormece, né? E aí a gente acaba sonhando com essas coisas retornam para o nosso sonho, né? Como uma repetição, né? E 3, estímulo somático interno ou orgânico, né? Freud ele fala que o interior do corpo, quando doente, se torna a fonte do estímulo onírico. Os sonhos podem indicar doenças nos órgãos internos do corpo, né? Então, nessa parte sobre o estímulo somático interno, Freud ele fala que, claro, não que sempre que possamos sonhar com algum tipo de dor, alguma coisa intensa, né, a gente esteja com algum problema em algum órgão do corpo físico, né? Mas, por exemplo, muitas vezes quando se sonha com muita dor de estômago, né, por exemplo, ou sei lá, quando você sonha frequentemente levando uma facada na barriga ou com crises de vômito muito fortes, isso sendo corriqueiras pode sim ser uma indicação de que o seu estômago, algo ali não está muito bem. E aí os nossos sonhos, eles acabam trazendo, né, essas representações sensíveis enquanto a gente está dormindo, de órgãos, dos nossos órgãos, e acaba processando imagens que são reproduzidas, né, a partir dessa transmissão que o nosso corpo, o nosso órgão está fazendo para o nosso cérebro, né? Então pode indicar doença, sim. Então é importante a gente dar um certo valor para essas indicações. Por exemplo, quando a gente sonha muitas vezes sendo sufocado, né? Pode ser uma indicação de algum problema pulmonar. Quando a gente sonha muitas vezes levando tiro no coração, sentindo muita dor no peito, em situações diversas, pode indicar algum problema cardíaco, né? Então Freud ele fala sobre isso também. E 4, fontes de estímulos psíquicas. Conteúdos vividos durante o dia do estado desperto, como as lembranças remotas, os elementos emocionais, as alucinações, os delírios, as fantasias, conteúdo dos desejos, coisas esquecidas, tudo isso são elementos, fontes também para a elaboração dos nossos sonhos. E a letra D, por que esquecemos o sonho após despertarmos? Então Freud ele fala em 4 partes, né? 1. Imagens oníricas fracas, por exemplo, quando a gente sonha com coisas que não tiveram tanta força, tanto potencial para a gente poder resgatar como base, né, ali enquanto a gente está sonhando. Essas imagens fracas, elas acabam sendo despercebidas assim que a gente acorda, então a gente não consegue lembrar. 2. Imagens oníricas desorganizadas dificultam no processo de associação da lembrança do conteúdo onírico. Por exemplo, quando a gente sonha, né, com alguma situação e assim que a gente desperta, a gente só retém pedaços desse sonho, a gente não consegue lembrar para lembrar de conteúdos mais efetivos, né? Para poder fazer as associações, montar esse quebra-cabeça do sonho e a gente conseguir recordar de fato, né, dele. Ou então quando são imagens embaralhadas, né? Então fica muito mais difícil da gente acreditar ou até mesmo da gente reter como um critério de lembrança, né, desse sonho. 3. Ao despertar, o mundo dos sentidos se apossam de nossa atenção, restando poucas imagens oníricas que conseguem resistir. Então esse é outro fator que acaba atrapalhando, né, para que a gente, proporcionando o esquecimento, né, do sonho. Então, por exemplo, quando a gente desperta, né, assim que a gente desperta, a gente estava sonhando. Assim que a gente desperta, a nossa mente, os nossos sentidos, eles ficam apurados diante do mundo de fora, né?
os barulhos, as luzes, tudo isso, as preocupações de fazer as coisas do dia a dia. Então isso acaba também sendo um fator para propensão do esquecimento do sonho, porque a gente se dispersa do sonho. E quarto seria o desinteresse pelos sonhos, né, também. Então, assim, quase sempre a gente não tem interesse pelos nossos sonhos. E isso também ajuda, né, no processo do esquecimento do sonho. Então seria basicamente isso, né? Eu estou trazendo a primeira parte da obra Interpretação dos Sonhos, de 1900, do Freud. Depois eu vou trazer a segunda parte, eu vou tentar trazer toda essa obra com vocês, que fez parte, né, dos meus estudos enquanto eu estudei a obra. E é isso, espero que vocês gostem, espero que esse vídeo somatize como algo importante aí para quem está estudando a obra. E quem tiver interesse, tiver dúvida, pode falar no direct. E é isso aí. Boa tarde a todos, até a próxima.